A minha intenção não é de fazer tanto uma colocação, podemos dizer, teórica, talvez é mais experiencial. A partir de uma instituição, Missão Paz, que existe desde os anos 30, começou com a migração italiana e hoje em dia atua com migrantes de muitas nacionalidades. Passam 90, 95 nacionalidades por ano. Então, nesse momento da Casa do Migrante, onde quando saí, tinha 19 nacionalidades. O grupo maior formado por venezuelanos, seguidos por Togo, que é um fenômeno novo. Desde o início do ano estamos recebendo pessoas do Togo, então é uma coisa ainda que merece ser estudada. E depois Angola, Haiti, Nigéria, Colômbia. Interessante que a Colômbia, no momento em que está tentando costurar um processo de paz, está chegando colombianos solicitando refúgio, que até o CONARE não estava muito preparado, porque diz, não, mas não tem mais como pedir. Gostaria, num primeiro momento, apresentar um pouco o esquema, vou começar fazendo alguma referência rápida à realidade migratória, depois passar também à sociedade civil em São Paulo, como está atuando, lidando com migração, e algumas outras considerações. Um mapa que é ainda de 2005, mas que não está, diria, tão desatualizado no que se refere ao Brasil. É feito pelas Nações Unidas e vocês reparam, quanto mais escuro, mais a percentagem de imigrantes no país. Quanto mais claro, menos presentes são os imigrantes em relação à população. E no caso do Brasil, estamos abaixo do 1%. Então, isso é sempre importante lembrar, porque às vezes temos a impressão que no Brasil estejam presentes muitos e muitos imigrantes. Depois, quando a gente lê aquelas manchetes sensacionalistas na mídia. E uma outra slide que sempre me chama a atenção, feita pela OIT, analisando o período de 2005 a 2010, aqui resume milhões de movimentos dentro do planeta. Dá para ver, dependendo das cores, por exemplo, aquele marronzinho que se refere à África, um grande movimento intracontinental, e para fora, por exemplo, em relação à Europa ou Norte-América. A América Latina também tem um amarelo, um grande movimento interno, uma saída na direção dos Estados da América do Norte e uma outra na direção da Europa e uma pequena em relação a uma parte da Ásia. Ou seja, estamos diante de fluxos migratórios contínuos, crescentes e desafios sempre novos e complexos que atingem a nossa realidade. Indo para o Brasil, se nós pensamos entre os anos 80 até 2008, temos uma grande migração hispano-americana, por exemplo, bolivianos, peruanos que vêm para o Brasil, e ao mesmo tempo o Brasil descobre que seus filhos estão saindo na direção dos Estados Unidos, Europa, Japão e outros países. Se calcula, por exemplo, que ainda hoje temos 3 milhões fora de brasileiros. É um dado do Itamaraty, claro, como todos os dados, depois pode ter outras interpretações. A partir de 2009 tem um fenômeno interessantíssimo. A crise internacional faz com que o Brasil, ainda não está vivendo esta crise, está uma fase de expansão, atraia migrantes, inclusive brasileiros que voltam. Lembramos que do Japão, dos 300 mil, 100 mil volta para o Brasil. Eu lembro quando recebemos os primeiros, eu estava recém-chegado na Missão Paz, com o drama dos filhos que não falavam português, a inserção nas escolas e alguns adultos que precisaram de ser acompanhados psicologicamente para lidar com este trauma da volta. E nesse momento de imigração, também tem os sírios. Lembro uma família síria, uma das primeiras que conheci, que aí foi uma experiência também para mim bem interessante, como padre me aproximar às mesquitas, participar do Ramadã. Foi uma experiência, a mesquita do Brasil, a mesquita do Paris, aquela do Sheikh Mohammed Abukai e outros. Então, foi uma experiência interessantíssima e falaram, meu irmão está na Alemanha. Para chegar na Alemanha, arriscou a vida.
Quando a gente estava planejando sair da Síria, olhamos o risco, eu, minha esposa, com meus 3 filhos, vamos tentar ir para a Alemanha com o perigo de nem chegar, de morrer, ou vamos para outro país, quando surgiu o Brasil, que facilitava emitindo visto de turista para alcançar o Brasil e solicitar o refúgio. Olhamos que o Brasil era menos perigoso e até mais barato que ir para a Alemanha. Só que uma vez que chegamos, aqui não tem política de refúgio. E no meu irmão e a família dele na Alemanha está bem, enquanto aqui somos abandonados. Eu quero sair do Brasil. E acompanhei vários casos que, apesar de ter conseguido o status de refugiado, estou no Canadá, estou na Alemanha, conseguiram sair. Um caso incrível de uma moça que ela conseguiu ir até os Estados Unidos, dos Estados Unidos entrar no Canadá, onde ela tinha irmã e outra irmã da Turquia que conseguiu se juntar. As 3 irmãs agora estão no Canadá. Então, realmente, o Brasil ainda nessa, vamos dizer, política de refúgio, ainda um pouco deixa a desejar, vamos dizer. E coloquei também migração de trânsito, porque encontramos, por exemplo, pessoas do Bangladesh que acabamos acolhendo na casa, que o destino não era São Paulo, mas era Estados Unidos. Então usava o Brasil como trânsito. Lembramos que isso aumentou muito nos últimos 2 anos. Tem uma TV francesa que fez uma produção de aproximadamente 1 hora, France 24, incrível, saíram de São Paulo, pediram contato com lideranças africanas e acompanharam por 3 meses, a partir de novembro do ano passado, a saída de um grupo de africanos, a maioria do Congo, República Democrática, indo até os Estados Unidos. E conseguiram entrar, apesar da política Trump. 3 meses via terra. Estão utilizando a mesma rota que era utilizada pelos coiotes para levar os haitianos via Peru, Acre, ao contrário agora, destino Estados Unidos. Então, e a nossa casa em Tijuana está com muitas pessoas que estão lá e não estão conseguindo entrar, passar do México para os Estados Unidos. Então, o Brasil também é utilizado como trânsito. E interessante, com a crise que volta, então, no Brasil, 2015 para frente, temos a saída de imigrantes, o caso dos haitianos na direção do Chile e Estados Unidos é muito evidente. Tenho os colegas, Lauro, um brasileiro de Porto Alegre, que está em Santiago. Em Santiago, ele já acolheu milhares e milhares de haitianos. Agora mudou a política, infelizmente está quase impossível entrar para um haitiano, até porque o Chile privilegiou os venezuelanos. Brancos é melhor que fazer entrar os haitianos. É uma coisa bem racista da política das escolhas chilenas. Quando a gente olha a tipologia destes haitianos, são familiares dos que estão aqui e estão trabalhando. A esposa, o filho, a filha, um irmão. Então tem esta complexidade ao mesmo tempo, por exemplo, interessando os haitianos. Imigração, por exemplo, dos venezuelanos. Um momento onde vários estão saindo, sabemos em Roraima, toda esta concentração. Sabemos depois o que foi feito através do governo, a ação de interiorização. Recebemos 2 grupos, o primeiro de famílias, em 1 mês e meio atrás, com crianças. A criança menor tinha 1 mês de vida. Como em São Paulo não tinha estruturas para acolher famílias, então a Acnur pediu para nós poder acolher famílias. E o segundo grupo, de 2 semanas atrás, são jovens ao redor de 18 anos. 18, 19 anos. Então, caras muito jovens que acabam de chegar aqui. Agora, a interiorização, porém, conversando com eles, não pode ser pensada como única saída. Isso como observação à política brasileira de imigração, porque a maioria ainda não quer vir para São Paulo e para outras cidades, quer permanecer em Roraima. Claro que tivemos as eleições, pode mudar o quadro, mas atualmente a maioria quer ficar lá. E alguns usam o Brasil como trânsito. O ano passado, por exemplo, 2 moças pararam em São Paulo, na casa nossa, até que juntaram mais um dinheirinho, foram descendo, atualmente estão em Montevideo, trabalhando, carteira assinada. Então, muitos deles querem alcançar país de língua hispana. Então, acho que
é mais próximo. E nesse quadro que coloquei, então, tem também a retomada da imigração brasileira. Então, realmente uma coisa muito complexa. Se eu penso aos italianos de 120, 130 anos atrás, era muito mais fácil. A Itália, país de imigração, Brasil de imigração. Hoje, um país é tudo ao mesmo tempo e vira bem complexo. País de imigração, trânsito, retorno. Com alguns rostos, queria fazer ver fotos que fizemos na Missão Paz, sem trabalho de Photoshop, nada. As pessoas vinham, perguntávamos a autorização para a foto, depois apresentamos uma mostra fotográfica no MIS e nas estações do metrô de São Paulo. O título da mostra é Somos Todos Imigrantes. E para ver, claro, que por trás de cada rosto que cada fluxo migratório tem rostos, tem pessoas, tem histórias, sonhos, desafios. Um segundo passo que queria fazer ver é esse aqui. Hoje o que existe em São Paulo, coloquei só alguns grupos de imigrantes e refugiados, não tem a pretensão de ser todos, para ver quantos coletivos já se criaram na cidade, que às vezes, por exemplo, a África do Coração é um dos grupos mais conhecidos, mas tem o grupo do Mali, a Base Warmes e todos. O grupo do Mali, por exemplo, é um grupo bem estruturado, um grupo muçulmano bem diferente de outros. Então, aqui a gente repara a riqueza que a cidade de São Paulo tem em coletivos de imigrantes. Se clico mais uma vez, olha o que existe de instituições que trabalham com migrantes. 10 anos atrás, não tinha nem um terço disso. Então, a gente repara a quantidade enorme de instituições que trabalham com migrante ou aquela que coloquei antes, associações de migrantes. Abro um parêntese em relação às associações de migrantes. Uma das nossas escolhas já há vários anos é oferecer o espaço para que eles possam se reunir e se organizar. Domingo tinha o grupo das Filipinas. Aquelas que conhecemos no ano passado, que foram trabalho escravo em famílias muito ricas em São Paulo, se criou um vínculo e elas estão se reunindo todo terceiro domingo do mês. Fazem almoço, se reúnem, querem criar associação. A nossa perspectiva qual é? Dar espaço e não interferir nas pautas. Eles têm que levar as pautas. Mesma coisa o grupo do Mali, do Senegal, Bolívia, Paraguai e outros coletivos. Agora tem um grupo também do Togo, bem interessante, todo segundo domingo do mês, por 3 horas, eles se reúnem e conversam e tentam encontrar soluções aos seus desafios. Nesse contexto, queria fazer ver agora a instituição na qual atuo. Esta aqui tem um primeiro espaço que é a Casa de Acolhida e Serviços. A Casa Acolhida tem capacidade para 110 neste momento e ao mesmo tempo que tem serviço social, documentação, são mais de 7.500 pessoas que vêm fazer documentos por ano. Tem a parte jurídica, quase 500 pessoas que procuram este serviço, são exploradas no trabalho, tem casos para fazer recurso no CENIG, no CONARE. Tem o atendimento médico, é uma coisa nova de 2 anos, uma equipe médica voluntária, são já mais de 5, tem um pediatra agora que entrou no time, mais de 700 pessoas atendidas por ano. Tem os cursos profissionalizantes, estávamos criando cursos na Missão Paz e depois falamos, por que inventar algo quando a cidade tem uma riqueza enorme? Então colocamos uma equipe com voluntários que fica conhecendo os cursos que a cidade oferece e encaminha os migrantes e refugiados. São 2.000 migrantes e refugiados que fazem cursos por ano, desde Sebrae e outras realidades. Depois tem a mediação trabalho, que depois vou retomar, onde as empresas vêm contratar e os migrantes procuram trabalho, atendimento psicológico, visita nas moradias, por exemplo, as ocupações. Temos uma pessoa só que visita ocupações há mais de 5 anos. Vimos o drama alguns dias atrás.
e encaminhamentos para a escola, visitas em oficina de costura. Isso é uma parte da Missão Paz. A outra, aquela logo embaixo, em verde, aquela que comentei, espaço para associações, viver a cultura, celebrar a sua fé, inclusive não católica, os muçulmanos usam, evangélicos também, espaço para festas nacionais. A parte de cima em marrom, na linha de advocacy e incidência política. O avanço que conseguimos fazer em relação a 4 ou 5 anos atrás é contratar uma pessoa profissional que só faz incidência política, que pega as demandas da base, vai para Brasília, a semana passada estava na República Dominicana, pontuamos uma série de questões para o encontro em Washington da OEA, do início de junho. É uma forma de não só prestar um serviço, mas tentar ajudar nas políticas ou leis migratórias. A nova lei de imigração trabalhamos quase 3 anos. Além disso, claro, temos comitê, se colabora em outras áreas, tem a parte do Centro de Estudos Migratórios com a revista Travessia, que chegou a 31 anos de publicação, está disponível online, estamos quase com todos os números agora que dá para baixar. Biblioteca, cursos, seminários e uns dados que queria apresentar também é do eixo trabalho. Esta tabela, vocês podem ver, até 2017, não coloquei os dados deste ano, de 2012 a 2017, nasce esse eixo trabalho provocados pela migração haitiana. Foram contratados 6.480 imigrantes. Que vieram procurar trabalho foram 13.456, ou seja, a média, quase 1 cada 2 encontrou trabalho. 2.047 empresas que contrataram, de grande, médio e pequeno porte. Qual foi o segredo de tudo isso que funciona? Preparar ambos. O imigrante é preparado no seu idioma, nós conseguimos com um parceiro, Cietar, oferecer essa palestra intercultural em inglês, francês, espanhol e português. Ele é preparado sobre as leis trabalhistas do Brasil e alguns elementos culturais. E o empregador, acontece um diálogo, uma conversa de 1 hora para tentar desmontar os preconceitos. O empregador brasileiro, não dá para generalizar, mas muitos têm preconceito. Um telefonema de 2 meses atrás, um empregador falou: padre, eu preciso de 3. Preciso de 3, quase como ir na prateleira. Ir de 3 que vou adomesticar para depois contratar. Acontece de tudo e vocês viram 2.047 empresas que contrataram. Agora, que não contrataram é o mesmo número, mais de 2.000. Ou seja, se faz uma seleção, não quer registrar, então você não vai continuar o processo. Ah, mas quero pagar um salário abaixo. Não, então não vai. Então é um trabalho de prevenção e ao mesmo tempo se visita depois as empresas quando contrataram, depois de 3, 4 meses se visita. E uma coisa que começamos ultimamente, há 2, 3 anos, dialogar com o mundo do cinema. Essa foi uma produção alemã, mega produção em vários países do mundo, deserto do Saara e outros lugares. Éxodos, de onde eu vi, não existe mais. Este ano colaboramos com um filme brasileiro que se chama A Cidade Aqui Dentro. Um nigeriano que vem procurar o irmão que está aqui em São Paulo, deveria sair no final do ano. E uma outra parte com o mundo do teatro, que é outra linguagem que merece ser desenvolvida. E uma coisa que a gente tenta fazer é ir também a alguns ambientes. Esta aqui foi, por exemplo, na São Judas, representantes de tradições religiosas diferentes, para falar também que o migrante, se é de outra tradição religiosa, não é uma ameaça. Tentar tirar isso. E às vezes simpósios, estamos preparando já o 4º, migração e religião. Para completar, queria fazer uma referência a um texto que escrevi na Folha de São Paulo, acho 3 semanas atrás. E até provocou bastante porque colocaram o meu e um texto de um militar ao lado. Então pode imaginar as duas visões, como dialogavam. Mas era a ideia de passar para além da visão que o imigrante ou refugiado é uma ameaça e para além da aproximação funcionalista.
são todas visões funcionalistas. Não damos valor ao outro como ser humano, mas só a partir da lógica do interesse, do que nós queremos aproveitar do outro. Porque isso vai aparecer um pouco agora nas campanhas deste ano política, mas não nessa visão. Imagino que vamos assistir a visões bem instrumentalizadas da questão migratória e esquecemos que estamos lidando com gente, com seres humanos, com pessoas sujeitas de direitos. E que o outro não é uma ameaça, mas é alguém que me complementa, que me enriquece. Então, acho que isso foi a tentativa daquele texto. Mas, no fundo, o que queria era apresentar isso a partir da Missão Paz, fazer ver um pouco esta experiência. E comentei, porta aberta também para o mundo da pesquisa. A gente abre sempre espaço, às vezes parceria, se você quer também estudar dados ou tendências. Porta super aberta e agradeço mais uma vez.